Hoje nós mostramos aqui a movimentação dos motoristas e motociclistas de aplicativo, né? Isso vem como um reflexo do que a nossa realidade existe, né? Do que nós temos hoje no dia a dia. Por isso que eu estou trazendo aqui o Davidson Cavalcante, que é o nosso cientista social. Muito boa tarde para o senhor, mestre. Boa noite já, né? 6h12 agora. Boa noite, amigo. Sempre uma honra. Uma honra nossa. Bora. A gente falar dessa movimentação, os mototaxistas, os motoristas de aplicativo, os motociclistas de aplicativo, estão naquela pendenga do que no passado já se debateu quando era a questão da pejotização, né? Eles estão passando hoje por uma avaliação de um projeto de lei que vai interferir direto na vida deles. Então, comparando essas duas, por quê? Porque as duas classes, o trabalhador, de forma geral, CLT, e agora o trabalhador autônomo de motorista de aplicativo, acaba ficando abaixo do que depende a decisão dos deputados e senadores. E é uma movimentação que não tem muito pra onde correr, né? Depende dos caras lá, né? Pois é, Cleito. Boa noite. Depende dos caras, depende também de uma movimentação política. E aí eu acredito que sempre é necessário ter representação. Por isso que eu falo, quando a gente vota, a gente tem que pensar também se esse político vai representar determinados interesses. Isso aí é muito claro. E agora os motoristas de aplicativo estão passando por essa situação. O Cleiton, que inclusive é acadêmico de direito e sabe muito bem que a lei nem sempre está em conformidade com aquilo que a sociedade quer, que a sociedade precisa, mas é a lei. O problema agora é como é que isso vai impactar economicamente no trabalho de milhares de motoristas de aplicativos que diariamente utilizam não só isso como bico, mas utilizam como fonte de renda. Exato. Muitos, inclusive, tornaram isso uma fonte de renda, mesmo sendo taxado aí de empregabilidade informal. Então, nesse quesito, Cleito, eu vejo com preocupação, porque é uma legislação que precisa ser melhor debatida. Manaus, para falar da nossa cidade e também do estado do Amazonas, nós temos aqui metade da população que hoje utiliza Uberes, utiliza Pops, utiliza aplicativos para se locomover na cidade, para trabalho, para lazer e uma série de fatores. Até porque Manaus tem um problema estrutural de estacionamento público. Então, o Uber, os 99 Pops, ou seja, quem quer que seja que trabalhe com o aplicativo, acaba facilitando a vida do cidadão. E a gente lembra muito bem que antigamente só tínhamos taxistas. Exato. E hoje nós temos várias ferramentas de mobilidade que inclusive ajudam o cidadão a se locomover na nossa capital. Já temos uma dificuldade de cancelamentos constantes, um aumento, de cancelamentos constantes de corridas. E agora isso tende a piorar, porque o combustível está ainda, não está como estava, já foi mais caro, mas continua caro, continua oneroso, mesmo com o gás, né, que precisa se expandir mais, precisa de melhores incentivos para que haja uma absorção disso para os trabalhadores. E agora eles dependem de uma decisão política para ver o que vai acontecer. Eu só espero o seguinte, que os políticos tenham bom senso. Afinal de contas, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. A gente não pode trazer o direito como um retrocesso, como uma coisa que volte atrás diante do que a sociedade precisa. Miguel Reale já dizia isso, né? É um dos maiores teóricos aí do direito, que tudo vem da massa, né? Uhum. Fato, valor e ordem. Perfeitamente. E a lei. Então, precisa que haja realmente, a partir do que a população está sofrendo, uma reformulação dessa legislação aí. Então, eu queria acompanhar o teu raciocínio, porque assim, eles estavam hoje na frente da ALEAN, da Assembleia Legislativa, porque eles entendem que, apesar de ser uma instância federal, os deputados estaduais podem intermediar a situação com os deputados federais. Não só podem, como, na minha opinião, eles dependem, eles precisam, eles necessitam, né, corretamente intermediar essa situação, ouvir a categoria e procurar a melhor solução para esses profissionais que precisam tanto levar o seu sustento, que poderia ser um impacto econômico gigantesco para o nosso estado e para a nossa cidade. É isso. Daqui a pouco, Davidson Cavalcante volta com os nossos bastidores da política, o nosso cartão vermelho e o cartão verde. Vamos ver como é que vai ser, né? Inclusive, já vejo muitos comentários sobre os cartões verde e vermelho daqui, tá? Tô gostando, a turma tá gostando, né? Ou não, né? Ou não. Até já, Davidson. Até mais. Tudo de bom. Tamo junto. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Vem cá comigo, vamos entrar no nosso mundo político
Bastidores do Mundo Político com Davidson Cavalcante, nosso cientista social, nosso cientista político. A gente começa hoje falando, Davidson, do que você anunciou ontem, praticamente, né? Teve o lançamento da pré-candidatura de Roberto Cidade. Wilson Lima, pela primeira vez, agora realmente assume que vai bancar alguém, vai ajudar Roberto Cidade. Pois é, Cleito, boa noite. Daqui a pouco tem um presente especial, a cereja do bolo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre o Coronel Menezes. Coronel Menezes anunciou ontem que que já não estava bem realmente com o PL, e ele vai estar conosco aqui no programa para falar em primeira mão com a sociedade amazonense sobre a saída dele do Partido Liberal. Daqui a pouco, aqui no Tá Na Hora. E que foi a presença que mais chamou a atenção ontem no evento. Imagino, né? Claro, sem dúvida, era parte integrante ontem das autoridades. Isso reforça o que eu já disse aqui, o peso que o Coronel Menezes também tem dentro do processo eleitoral, inclusive pelo histórico eleitoral de 2022, por essa crescente. Manaus é uma capital bolsonarista, sim, é uma capital de direita, sim, e isso pesa nas articulações eleitorais. Mas a gente vai falar com o Coronel daqui a pouquinho, está aqui já aguardando a gente. Com relação a Roberto Cidade, é que eu já tinha cantado a pedra. Pela primeira vez, o Wilson Lima agora assume um apoio formal a um pré-candidato do seu partido, presidente da Assembleia. Eu falava aqui, a Assembleia não deixa de ser uma mini-máquina, é um micropoder, é algo muito pesado dentro dessa estrutura. E não é só isso, né? Ontem também, Roberto Cidade recebeu o apoio do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, que agora assume uma posição lá na Câmara de opositor ao prefeito Davi Almeida. Então, com o apoio oficial a Roberto Cidade, o próprio vereador Caio André também segue aí as orientações do seu grupo político, já que o vereador também faz parte da base de Wilson Lima. Nesse sentido, o que a gente percebe agora é que é uma manifestação muito grande de apoio ao pré-candidato Roberto Cidade. Só para fechar, antes de a gente trazer o coronel para cá, a gente havia falado o seguinte: os dois maiores partidos hoje do país, em fundo eleitoral, tempo de TV, é o PL e a União Brasil. E os dois partidos lançaram pré-candidaturas à Prefeitura de Manaus. Logo, isso mexe muito, ainda mais com o apoio de Wilson Lima, a um pré-candidato na formação do tabuleiro. Mas eu queria dar só uma apimentadazinha. Ontem, quando o governador foi perguntado sobre o prefeito Davi Almeida, ele disse, abre aspas, não fui eu que descumpri acordo. Logo, ele joga a responsabilidade para o outro lado, e esse outro lado tem nome, é o prefeito de Manaus. Até porque o vice de Wilson Lima é Tadeu de Souza, que é indicado pelo Davi Almeida. Enfim, nesse debate todo, ontem Davidson já falava, né, e com todo o respeito do mundo, de que a noiva concorrida era o Coronel Menezes. Perfeitamente. Né? Todo mundo queria justamente por conta disso. Manaus é hoje uma capital mais de 50% bolsonarista. Ele é uma pessoa muito ligada a Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa que teve bons votos candidato ao Senado Federal. Então, para onde iria Menezes? No PL, eu sei que ele não vai estar. Vou convidar, inclusive, o Coronel Menezes para vir para cá conosco. Ele anuncia agora há pouco, inclusive. Boa noite para o senhor, mestre. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Davidson. Muito obrigado pelo convite. Agora há pouco o senhor anunciou nas redes sociais, realmente não faz mais parte do PL e quer distância, é isso? Lamentavelmente, Cleiton, a gente chegou a essa decisão, né, esse consenso, porque há uma série de fatores vem acontecendo desde o ano passado, e a gente tentou fazer um acordo para a permanência, mas infelizmente o presidente estadual, Alfredo Nascimento, ele bateu o pé, como a gente fala no linguajar popular, e chegamos a essa conclusão. Não tem mais espaço, né, lamentavelmente, dentro do PL. Eu usei até um termo, e vou usar aqui publicamente, de sabotagem da direita por parte do Alfredo. É um termo forte, mas foi o que eu melhor encontrei, porque desde o ano passado eu não vejo, para você que está nos escutando, na história do Amazonas e nem da política, um candidato que sai de uma última eleição majoritária, no caso do estado do Amazonas, com mais de 52% dos votos da capital, ser colocado de fora por pura por ego, birra. ou por vaidade, você acha que foi vaidade? Já que falaram por birra, por vaidade. O povo entende, é importante falar que o povo entende. Do presidente do PL. Simplesmente isso. Não tem outra palavra, até porque nós procuramos, ao longo dos últimos 15 dias, uma aproximação para conversar. Ele falou, não quero conversa.
conversa, quer conversa. Agora, eu acho muito estranho isso para você e quero deixar muito claro. Eu tenho uma situação muito interessante. Quem me conhece, todos os jornalistas com quem a gente sempre travou, eu sempre procuro usar muita transparência e verdade no que eu falo. E as pessoas sabem que eu falo com verdade porque eu falo olhando nos olhos. Então, buscamos de todas as maneiras, mas nós estamos sentindo que esses votos incomodaram muito. Eu sou um candidato, repito, como você falou, bolsonarista, e nós acreditamos na força do voto popular. Não é assim que trabalha e pensa o presidente estadual. Eu até uso um termo prático, né, Davidson, que eu digo que ele é um candidato maquinista. Ele só funciona com máquina, ou da prefeitura ou do Estado. Ele não acredita, né, que o voto, por vezes, até pode suplantar o desejo do povo à máquina. A gente Coronel, tem um tempinho, rapidinho, Coronel. Minha pergunta é o seguinte. Vamos lá. Bolsonaro agora. O senhor é muito Bolsonaro. próximo do ex-presidente, é íntimo. Bolsonaro anunciou oficialmente apoio a Alberto Neto. Por uma pressão Perfeito. do Como é que fica presidente agora com relação ao senhor e seu futuro político? Você Seu já tem futuro partido, Não, já tem alguma olha bem, definição? Isso é muito... Primeiramente, com relação ao partido político, eu vou anunciar na semana que vem. Estamos em últimas tratativas, está tudo praticamente certo. Nós vamos fazer uma chapa muito forte para vereadores, então isso aí está resolvido. Com relação ao presidente Bolsonaro, primeiramente, a minha amizade, meu relacionamento com o presidente Bolsonaro, para você que está aí... Coronel, só rapidamente, eu tenho 10 segundos para dizer boa noite para você que nos acompanha na televisão. A gente continua com essa entrevista no Facebook e no YouTube da TV Norte. Sim. O presidente é a nossa liderança, simplesmente dessa maneira. E nós temos amizade, não é uma amizade de ocasião ou política, ela é uma amizade que já dura 40 anos. Então isso é que é importante, nós estaremos juntos daqui para frente, enquanto eu estiver na política, estarei junto com o presidente. O senhor sempre disse que não era político, que foi um pedido do próprio Jair Bolsonaro que o senhor entrasse na política. Sim. E hoje o senhor está sendo um homem desejado entre os partidos. Eu fico A feliz. gente quer saber qual é o futuro de Coronel Menezes. Não, eu vejo assim, o presidente me ajudou muito, você sabe disso, nesses 2 últimos anos, nessa minha entrada na política. Num primeiro momento, em 2 meses, nós tivemos 12% dos votos para prefeito, foi assim um lançamento rápido. Depois, para o Senado, aí sim, nós tivemos mais de 737 mil votos no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, uma votação recorde. Eu recebi R$1 milhão do partido. Então, isso, hoje dizem que para você eleger um vereador de Manaus, é isso que você precisa. Eu tinha esse dinheiro para o Senado. Então, a votação veio exatamente do desejo do povo de mudança, acreditando nos valores do presidente. Para as pessoas entenderem, R$1 milhão é o que ele está querendo dizer, é que não é praticamente nada para um candidato ao Senado que precisa circular o interior, os municípios do interior, e trabalhar na capital. Um candidato ao vereador trabalha somente numa cidade, né? Exatamente. Então, existia uma discrepância. Ele recebeu R$1 milhão, que é um valor muito inferior ao que outros candidatos ao Senado tinham recebido. Ainda mais pelo tamanho do estado do Amazonas. Ainda mais pelo custo Amazônia. E aí, Cleiton, eu tenho visto que as pessoas sempre falam, Coronel, o senhor tem que buscar uma postura mais sua, né? O presidente Bolsonaro já lhe ajudou, então é isso que nós estamos buscando, né? O presidente sempre estará conosco, com certeza, eu não tomo nenhuma decisão sem falar, sem consultá-lo, né? Então eu estou muito à vontade com relação a isso, e o mais importante, né? Por onde eu passo, Cleiton, em todos os bairros da cidade, as pessoas vêm falar comigo e a gente já criou uma marca atrelada ao presidente da defesa desses valores, daquilo que ele acredita. Então, a sociedade tem os seus vereadores, tem os seus deputados, tem seus políticos e cada um tem um perfil. E eu tenho o meu, com quem uma grande parte da sociedade amazonense e manauara se identifica. Eu quero exatamente defender eles ligado ao presidente. Uma coisa importante destacar, as pessoas às vezes falam, olha, é preciso estar no PL para estar defendendo o presidente Bolsonaro? Não necessariamente, né? O Tarcísio, amigo do presidente, trabalhou com ele, está no Republicanos, o próprio filho dele, o Carlos, também está no Republicanos. Aí eu pergunto, e aí a gente tem gente a ver no PL, como o próprio presidente Alfredo Nascimento, que militou por 12 anos praticamente como ministro do Lula e da Dilma. E aí a gente fala, é bolsonarista? Então, não é preciso estar no PL para ser bolsonarista. Eu continuo, porque o bolsonarismo é uma convicção, o Davidson sabe disso.
né? Ou você defende aquelas ideias, ou não. Então, eu sempre digo que tem alguns políticos hoje, na cidade de Manaus, se candidatando a vereador, que estão falidos politicamente, mas o cara agora encontrou uma janela e falou, agora eu sou bolsonarista, eu vou para o PL. Mas esse político, a população não vai se deixar enganar com eles. Tem uma última pergunta para fazer para o senhor que eu acho importantíssimo, o senhor agora fora do PL, sim, vai definir o seu futuro político daqui a uma semana, por fim da janela partidária, mas eu penso no seguinte, quando o senhor fala de 2020, tanto o senhor quanto o Alberto Neto, que já representavam ali um pouco da figura de Bolsonaro, racharam um pouco esse eleitorado de direita naquela eleição. Hoje, a expectativa do senhor, por exemplo, ser vice de Roberto, é normal isso, porque querendo ou não, o senhor é um candidato que não está sendo pensado pequeno. Eu acho isso para o senhor muito bom. Isso está sendo pensado grande. Obrigado. Caso o senhor aceite essa possibilidade, o senhor enxerga na sua leitura que essa divisão da direita ela pode prejudicar mais a direita do que beneficiar nessa eleição e, de repente, favorecer um candidato como o Amon e como o Davi, por exemplo? Não, eu não vejo isso, entendeu? Assim, como o cara falou, olha, não, na realidade, em 20 houve uma imaturidade, entendeu? Hoje não, é diferente, porque estávamos todos nós dentro de uma mesma tutela. E eu vou ser bem franco para você que está me escutando. Lamentavelmente, nós somos caudatários, dependentes dessas lideranças políticas velhas que têm alguns maus hábitos, acostumada a alguns negócios ou interesses que são colocados em prática em detrimento de algumas ideias e valores que são defendidos, no caso, pelo presidente. Foi isso que eu me posicionei no vídeo. Porque eles estão arraigados àquela maneira antiga de se fazer política, que sem máquina não se faz nada. E a gente sabe, por exemplo, uma coisa interessante para você que está nos escutando, o presidente Bolsonaro chegou no poder sem máquina. Ele não tinha apoio de nenhum governador dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e de nenhum dos 5.570 municípios. E perdeu com máquina. E perdeu com máquina. Então, é uma coisa a se pensar. Mas o político antigo, ele diz que ele precisa da máquina. Eu vou te explicar por que ele precisa da máquina. Porque a rejeição dele é brutal, é enorme, e a população quer mudança. E quem está novo na política e que se predispõe a defender esses valores e a fazer a coisa no caminho correto, né? Defendendo a livre iniciativa, defendendo a família, esses valores que hoje estão praticamente em xeque, a própria liberdade, né? Em xeque na sociedade, nós não temos uma rejeição alta. E é por isso que a sociedade nos vê como representante. Para isso você não precisa tanto de máquina. Agora, uma coisa é certa, a máquina ajuda? Com certeza, sim, ela ajuda. Então, nesse contexto, o que eu vejo? Eu vejo assim, a população hoje, você que está aí, tem a clara noção. Você olha para o candidato, né, do PL e vai ver se realmente ele te representa, como você vai ver outros candidatos que também são de direita, mas não necessariamente estão no PL. Eu posso dizer com todo carinho que eu vim das entranhas do presidente, como você muito bem falou, pela amizade, muito obrigado, Davidson também, pelo respeito e a consideração. Eu vim das entranhas e continuo acreditando nessa política, né? Agora estou me tornando político, cometi meus erros, tive meus excessos e estou procurando me melhorar a cada dia. Cada dia eu aprendo mais, né? Tenho somente 3 anos na política e eu acredito que hoje, com o celular, a sociedade vai diferenciar. Porque ela sabe, deixa eu falar uma coisa para você. O presidente Bolsonaro, eu não vou fazer um julgamento da escolha dele aqui, não estou para isso, né? Mas é o seguinte, muitas vezes você escolhe sobre determinada ambiente, pressão e circunstância. Então, isso foi levado para ele dentro de um contexto. Então, a sociedade tem que, com o seu amadurecimento político, fazer esse julgamento também. 2 perguntinhas apenas. Primeiro, justamente o senhor acaba de dizer bem assim, tive meus erros, estou procurando saná-los. O senhor ontem declarou já apoio. A Roberto Cidade. Sim. Não foi antecipado, o senhor acredita que seja isso? Não pode ter a oportunidade de lá na frente, de repente, ser conquistado de outra forma, por outro partido, Cleito, ou outra? Eu quero te agradecer pela pergunta, porque eu ia complementar a minha resposta da pergunta do Davidson exatamente por isso. Primeiramente, a minha palavra está dada, ela é um tiro. Depois, a palavra dada acabou, ela saiu, não tem como voltar. Ela foi dada, esse é o caminho.
entendeu? Não tem agora, não, vai voltar. Não tem mais volta. Interessante. Isso é uma coisa interessante, é isso daí. Esse é o meu comprometimento aqui com você que está me escutando. Não sou esse político, não quero ser esse político que, ao dar a palavra com relação a isso, você tem que voltar. Não, você tem que exatamente examinar. E é por isso que eu falei ontem, olha, eu estou aqui hoje, porque, por exemplo, para o evento lá do PL, de lançamento da pré-candidatura do Alberto, eu não fui convidado. Você sabia disso? Não houve convite. Não, eu não fui convidado. Formalmente. Eu vou falar o que aconteceu. O que é um convite formal? Né? Ó, eu não tenho ego. A sua filha foi convidada. Eu não sei. Eu não sei se ela foi convidada ou se ela recebeu alguma pressão para estar lá. Tem que perguntar dela. Sim. Honestamente, eu não sei. Sim. E tem mais a você. Eu não sei mesmo. Tá? Essa é a verdade. Se eu soubesse, eu falaria para você. Então, eu vejo assim, ó, por exemplo, o Roberto Cidade, ele me ligou, falou, Coronel Menezes, eu gostaria que o senhor fosse e tal, parará, assim, me prestigiasse. Eu falei, olha, eu vou. Fui no lançamento, quando ele foi escolhido para presidir, como fui ontem para o lançamento da pré-candidatura. Foi ele próprio que ligou para o senhor. Ele me ligou, entendeu? O governador falou comigo também, gostaríamos que se você não tiver... O governador foi mais além, se não tiver nenhum problema aí, você... Eu falei, não, eu estarei presente, para mim não tem problema nenhum. Tá? Bem, e aí, é por isso que eu falo do Roberto, porque com esse cenário que está aí, a gente está vendo a candidatura do Amor, nós estamos acompanhando a candidatura e o desgaste que o prefeito está tendo dia a dia, né, com uma série de fatos políticos. E aí, eu estou acompanhando também a candidatura do PL, essa aqui é a realidade, eu estou acompanhando essa arrogância, prepotência, vaidade, ego, de camarada da velha política, ligado à esquerda por muito tempo e com muita vaidade. Essa é a verdade e eu falei que o preço disso vai ser que o PL, o resultado vai ser desastroso nessa eleição. O PL isso vai refletir exatamente a liderança do Alfredo Nascimento. E aí, vendo tudo isso, e agora eu vou mais além, se você me der mais um minuto. Sim, claro. Ó, a estrutura do Estado é muito grande. Tem hoje lá praticamente 10 partidos políticos, tem hoje praticamente a maioria dos deputados, são 24, eu diria que pelo menos 20 estão com o Roberto Cidade. Ele realmente fez um trabalho espetacular na Assembleia de agregação, de agregar pessoas, políticos para o sonho dele. Fez isso também na Câmara de Vereadores. E eu creio que as outras instituições de Estado também estão com ele. Então, isso representa um poder muito forte. Do outro lado, nós temos o PL sozinho. Mas o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro vem aqui em maio, inclusive eu recebi essa mensagem dele, mas será que ele vai voltar próximo da eleição? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Quem sabe até em maio ele não venha mais, com os fatos políticos a nível nacional, do jeito que estão caminhando, e vocês e a sociedade está acompanhando, né? Eu, assistindo o que está acontecendo no PL, eu falei, olha, então eu vou arrumar para cá. Então, isso, querendo ou não, tem um certo impacto também no PL. Você vê o tempo de televisão do Amon, do candidato Amon, com o partido, uma federação envolvendo 2 ou 3 partidos, 2 minutos. Você vê o prefeito Davi Almeida com alguns partidos, no máximo 10 minutos. Você vê a máquina do Estado, aí eu vou falar para você, eu já fiz o cômputo, 21 minutos de tempo de televisão, é muita coisa. O que o Coronel Menezes quer? Bem, o Coronel Menezes quer servir a sociedade manauara e o Estado. Mas não sabe se vai ser vereador, se vai ser vice, se vai ser... Não, peraí, é muito claro, quero falar para você que está aí do outro lado. Nessa eleição, você só tem 2 opções. Ou você se candidata a prefeito, ou você se candidata a vereador. Então hoje eu quero falar aqui em primeira mão para você. Eu não posso me candidatar a prefeito, porque eu não tenho um partido e uma estrutura necessária para isso, e apoios necessários para isso. Então seria um ufanismo falar que sou candidato a prefeito. Mas eu sou, com muito orgulho, candidato a vereador. Por quê? Muitos vereadores chegaram também a níveis mais elevados na política nacional. É importantíssima. Em primeira mão, inclusive. Tá? Então, eu quero dizer para você que hoje eu sou candidato a vereador,
e eu tenho a plena convicção, né, do trabalho que a gente vai realizar, que a sociedade saberá reconhecer que nós somos um representante que vai ao encontro de uma parcela significativa dela, no sentido de mudança, tanto da cidade quanto do Estado, buscando a melhoria da nossa sociedade. Isso é fato. Agora, a consequência de ser vice é um convite. Então você tem que ser convidado. Então, a partir do dia 6 de abril, eu vou fazer o meu trabalho de vereador. Eu vou lá nas comunidades, já estou fazendo esse planejamento desde já. Já estava fazendo. Como pré-candidato. Né? Como pré-candidato, vou continuar fazendo. Agora, se lá na frente alguém me convidar para ser vice e lembrar do meu nome, porque vão fazer qualis e vão ver. Não, de repente, por exemplo, o candidato X achava que seria o Cleiton vice dele. Mas chega lá na frente, ele vê que com o Cleiton ele não ganha eleição. E aí ele pega uma quali e vê, olha, o Menezes está aí. Ó, aí se me convidar, eu vou avaliar, pode ser que a gente venha para isso. Mas vice não é candidato, vice é um convite. É só para dizer que o que o coronel fala de quali é a pesquisa qualitativa, que ela é bem diferente da pesquisa estimulada. Então, isso mostra também a densidade eleitoral que uma personalidade política pode ter. E no caso do coronel Menezes, a gente sabe o peso que ele tem, principalmente com esse eleitorado, que se identifica muito com Jair Bolsonaro e que é maioria em Manaus. Já tem partido? Já. Qual é? Posso falar na terça-feira? Tá bom, ótimo. Não, é que eu fiz um compromisso com a liderança do partido. O importante é que o senhor já tem um partido definido. Eu já tenho definido. partido e eu vou ser o presidente da municipal do partido. É minha responsabilidade como presidente da municipal. Então a gente já elimina um monte aí, né? Já já não é a União Brasil, já não é o PL, já não é... Não, Tem um partido é um partido que da base... Se aproxima com progressistas? É um partido da base do presidente Bolsonaro. Né? E eu diria até para você o seguinte, o presidente dele a nível nacional, que eu tive várias vezes na sala do presidente com ele, eu diria que tem tanta proximidade quanto, se não mais, do que o atual presidente do PL. Coronel, eu queria lhe fazer uma pergunta muito delicada, mas o senhor não foge das coisas. Por favor, eu não fujo de pergunta. O senhor, lá atrás, se fosse necessário, o senhor tomaria uma postura diferente com relação ao Alfredo Nascimento ou manteria essa mesma postura? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a gente sabe que na política a gente lida com muitas raposas, não é? Então, se de repente o senhor aceitasse as condições, digamos, do Alfredo, talvez a chapa puro sangue pudesse sair. Essa é uma análise de muitos. O senhor, na sua leitura, que o senhor está lá dentro, o senhor acompanhou, o senhor vivenciou, o senhor não recuaria de modo algum, manteria essa postura ou, quem sabe, pensaria em fazer diferente? Estou perguntando isso porque o senhor falou dos erros e o senhor é um estrategista, o senhor entende disso. Será que isso não seria algo que o senhor pensar futuramente em 2026, onde o senhor pode, quem sabe, voltar para uma eleição majoritária, para o Senado, ou até para deputado federal, por exemplo? Davidson, em primeiro lugar, eu não tenho condições do Alfredo. O Alfredo não tem condições nenhuma que ele foi colocado. Ele não colocou nenhuma condição para mim. Você está me entendendo? Perfeito. A questão do Alfredo Nascimento é simplesmente a militância, no meu entendimento de todas as conversas que nós tivemos. Eu até o desafio para ter uma conversa na televisão, para que a gente possa. Como eu não tenho problema nenhum com as pessoas, porque eu uso da verdade. O político não gosta da verdade. Mas eu não devo nada, absolutamente. Eu não vou dizer que ninguém pega na minha mão, isso é papo furado. Mas eu desafio, se quiser, na televisão, vamos embora para a televisão, para fazer público. Não tem nenhuma condição do Alfredo, até porque ele não fala. A questão toda é exatamente essa. Agora eu vou falar para você as minhas discordâncias do Alfredo. Sabe por que eu vou falar publicamente para você? Porque eu aprendi uma coisa da onde eu venho, da carreira militar. Eu não exponho nada público sem primeiro ter conversado com a pessoa. Eu falo, olha, não, eu já conversei isso com você, então isso aqui está acertado. Se alguém me perguntar, eu falo, olha, eu vou falar porque eu já falei com ele. Porque se eu não tivesse falado, eu acho que é deslealdade. Então, por exemplo, vou te colocar uma coisa aqui, e aí você vai entender a minha conclusão. A incoerência. A incoerência, porque o camarada, ele está lá, ele se acha um pachá da política, a gente tem que respeitar. Mas tem hora que, por exemplo, o Alfredo chegou para mim e falou o seguinte, e ele sabe disso, porque eu falei para o presidente Bolsonaro e falei para o Valdemar da Costa Neto. Ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu vou fazer a escolha de algumas funções no partido. Eu falei, claro, presidente, estamos aqui para... Aí, por exemplo, eu vou dar municipal para o Alberto. Eu falei, ué, por que não para mim? Aí ele falou, não, porque aqui no partido, quem tem vez é quem tem voto e quem tem mandato. Aí eu falei, acabou, me ganhou.
eu sou homem de argumento, eu fiz um doutorado de estratégia política. Então, o cara argumentou, acabou. Então, significa que é esse o argumento? Aí, beleza. Aí foi navegando, você vai ser o vice-presidente, não sei o quê e tal. Aí, presidente do PL Mulher vai ser uma senhora. Aí eu olhei para ele, peraí, só um momento. Quem é essa senhora? Aí, não, é... Eu falei, olha, mas nós temos uma deputada. Porque o presidente do PL Mulher estadual é uma deputada. É a única Se mulher. fosse municipal, seria uma vereadora. Se não tivesse a deputada ou a vereadora, aí você escolhe quem quiser. Mas no PL estadual tem uma deputada. E é a Débora, que é uma deputada, não é por ser minha filha, mas ela é uma deputada atuante, né? Aí ele falou, não, nesse caso... Eu falei, ela tem mandato e tem voto. Ele falou, não, nesse caso, essa aqui é minha amiga. Como quem diz assim, eu vou ser bem claro para você, porque eu falei para ele, eu tenho mais confiança nela do que na outra. Eu acho que aí quebrou o argumento. Eu falei, não, mas aí não pode. Aí ele falou, não, mas aqui quem manda sou eu. Eu falei, então beleza. Então, aí não dá. Você está me entendendo? Então, isso são coisas, e por aí vai começando o desgaste. Comigo não tem desgaste, porque eu falo na lata. Aí é que está a diferença. Agora, se o camarada colocar um procedimento padrão e argumentar, a gente vai seguir. Então, essas coisas causam desgaste. Em nenhum momento eu cheguei a falar publicamente alguma coisa que ofendesse o Alfredo publicamente. Eu só falei, explicando para as pessoas que ele foi ministro da Dilma, ele foi. Aí inventaram uma mentira, né? Porque tem essas pessoas que fomentam essas disenções. Por exemplo, eu expliquei assim publicamente para você que está aí, falaram assim, olha, o Valdemar ficou chateado com você. Eu falei, eu também. Mas por que o Valdemar ficou chateado comigo, que é o presidente nacional? Porque numa live eu expliquei que a relação do Alfredo com o Valdemar era umbilical. Quando o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, tinha sido preso, né, no mensalão, ficou preso por 2 anos, ele passou o partido para o Alfredo Nascimento, que ficou sendo presidente nacional. 2 anos depois, quando ele saiu, o Alfredo fez um gesto de grandeza e entregou o partido de volta para o Valdemar. Aí, do lado do Alfredo, tem uns fofoqueiros de plantão, foram fazer fofoca para o presidente nacional, dizendo que eu tinha falado mal dele. Eu falei, não, eu falei que ele foi preso, mas ele não foi? Ah, mas ele não gostou. Bem, aí, me desculpa, aí tem que reverter a história, porque, não, você não pode falar do presidente. Não, olha, eu estava dando uma explicação. Se você entendeu dessa maneira, a mesma coisa aconteceu com o Alfredo e, lamentavelmente, eu diria assim, ó, hoje, o Alfredo não tem um grupo político, mas isso é reflexo da liderança dele. Eu aprendi uma coisa com meu pai quando saí de casa. Ô Cleiton, as coisas se parecem com seus donos. Então, o PL vai pagar um preço muito caro nessa eleição. Coronel, precisa encerrar essa transmissão. Tá, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui à TV Norte, a confiança no nosso trabalho, o compromisso com o nosso telespectador. Esteja sempre à vontade, assim como todos os políticos, todos os pré-candidatos, todos os candidatos, porque a partir de agora, como está na hora, a gente se compromete cada vez mais com o telespectador do Grupo Norte de Comunicação a fazer a maior cobertura de política nas eleições desse ano. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Obrigado, Deilson. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Coronel Menezes. Casa é sua, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Uma boa noite e até a próxima.